O pessoal que vai assistir a gente em casa, Deus abençoe vocês. Isso aqui é o culto da sede da Igreja da Graça de Deus aqui de São José dos Campos, tá bom? E você já recebeu aí a oração da fé, a oração do poder. Os enfermos já foram curados, os oprimidos já foram libertos. Glória a Deus por isso. E eu vou agora dar a palavra da fé, a mensagem de Deus. E eu quero que você receba essa palavra com toda a sua fé para tomar posse da vitória, tomar posse da bênção em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Os irmãos estão tão animados, né, irmãos? Olha aí para o irmão do lado, vê se ele está sorrindo ou se ele está chorando aí. Está todo mundo feliz com Cristo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, rapidinho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Se você voltar no capítulo 1, não precisa voltar não, mas se depois você quiser voltar, não agora, você pode voltar depois em casa. Você vai ler o texto lá no finalzinho, no versículo 26 até o 29, e você vai ver a Bíblia falando que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, confundiu as que não são para confundir, escolheu as que não são para confundir as que são. Amém? O que isso significa, irmão? Que tudo aquilo que nós somos vem de Deus, vem do poder dele. Amém? Tudo que eu tenho não vem de mim mesmo. Tudo que eu tenho recebido, vem da graça de Deus e do poder de Deus que Ele colocou sobre a minha vida. Diga glória a Deus. E eu estava falando na última reunião que Deus quer que nós vivamos uma vida sobrenatural. Pessoas simples, pessoas comuns, como você que está aqui, como eu. Eu sei de onde eu vim, de onde Deus me tirou. E com certeza, se tem alguém que não era nada, era eu. Mas aí o que Deus faz? Ele nos chama, a nós que não éramos nada, que não éramos ninguém, e Ele coloca o Espírito dele em nós. Amém? E aí o capítulo 2, o versículo 9, 1 Coríntios 2,9, diz assim, ó. Vocês conhecem essa passagem aqui, ela é muito bonita. 1 Coríntios 2,9, rapidinho, diz assim, ó. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Alguns pastores, quando pregam esse texto, usam ele para falar do céu. Não, porque lá no céu nós veremos coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram. É verdade. Lá no céu, realmente, tem coisas que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, e o nosso coração jamais imaginou. Eu creio nisso. Quem crê nisso, diga amém. Só que quando Paulo estava escrevendo aqui, eu falei no outro culto, quando Paulo estava escrevendo aqui, ele não estava falando do céu. Ele estava falando da vida extraordinária que Deus quer nos revelar pelo Espírito Santo. Se você for para o versículo 10, ele diz assim, ó, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Você, irmão, que recebeu o Espírito Santo, um dos propósitos do Espírito Santo é revelar para você aquilo que Deus tem no coração dele a seu respeito. Olha a continuação, ó. Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então imagina que lá dentro do coração, olha para o pastor, todo mundo, lá no profundo do coração de Deus, Deus tem um plano a meu respeito e a seu respeito. E é maior do que eu posso imaginar. A única forma de eu saber, irmão, o que está lá dentro do coração de Deus é através do Espírito de Deus vivendo em mim. Quando o Espírito Santo vem sobre você, aí que está, irmão, ele permite você viver o sobrenatural. Por quê? Porque em nós habita um poder. Aí eu estava falando de Efésios 1, que é uma oração que Paulo faz, Efésios capítulo 1, no versículo 16, rapidinho, diz assim, ó, Efésios 1,16, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual a esperança da vossa vocação e as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então Paulo, resumindo, ele está dizendo assim, eu oro a Deus para que vocês tenham a revelação de tudo que Deus espera de vocês. Para que vocês entendam o que é que Deus espera da vocação de vocês. Quando Deus me chamou, Ele tinha um plano, irmão.
Deus não me chamou à toa. Ele não me tirou lá da pobreza, da vida maldita, pequena que eu vivia, para me trazer para o Evangelho, para eu viver a mesma vida que eu vivia lá. Ele me chamou porque ele tem alguma coisa. Tem uma herança, amém? Imagina que você descobrisse hoje que você tem um parente muito, muito rico, você nunca conheceu. Sua mãe chega para você e fala assim: filho, preciso te contar um segredo. O que foi? Eu tenho um irmão que você não conhece. Ah, mas como assim? Ah, filho, foi briga antiga de família, ele nunca mais falou com a gente. E ele mora lá no Mato Grosso. Ah, é, mãe? É, ele é dono de metade do estado. Todas as fazendas de jacaré é tudo dele. É mesmo? É. E olha que coisa, filho. Imagina que coisa, que tristeza para você. Ele nunca casou, nunca teve filho. E agora ele está doentinho, ele está morrendo. E tudo que ele tem vai ficar para você. Olha para o irmão e fala: oh, que tristeza. Você vai orar para o tio não morrer, né, irmão? Estou brincando, pessoal. O que eu quero que você entenda é o seguinte: olha para o pastor. Na morte de Jesus, tudo aquilo que estava no céu e a gente não tinha acesso passou a ser nosso. Nós passamos a ser cordeiros dele. A herança que era dele passou para todos nós. Só que a gente não sabe disso. Mas agora Deus quer nos revelar. Ele quer abrir os olhos do nosso entendimento. Mostrar o poder dele que está à nossa disposição. Aí o versículo 19 diz: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Então olha só, ó, há um poder sobre nós. Diga: há um poder sobre mim. Você quer saber, irmão, qual é o poder que está sobre você? Ó, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos? Segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita no céu. O poder que está sobre você é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Irmão, o poder que desceu lá naquele túmulo, lá naquela gruta, lá em Jerusalém, e fez com que a pedra rolasse, meu Deus do céu, e colocou Jesus vivo, e fez com que ele se assentasse à destra do Pai, é o poder que está sobre nós. Esse poder de Deus está sobre mim, está sobre você. Só que, infelizmente, os nossos olhos às vezes estão fechados e a gente ainda não entendeu esse poder sobre nós. Irmão, você tem esse poder. Eu estava pregando essa semana aqui na igreja, sexta-feira. Sexta-feira eu acho que Jesus me deu a mensagem mais bonita que ele me deu esse ano. Eu ministrei aqui para a igreja aqui com muito carinho essa palavra. E eu estava falando para os irmãos sobre aquela força que estava sobre o Sansão. Aquela força nunca foi dele. Como eu acabei de falar para você, a força não é do homem, amém? Os demônios que você viu eu expulsar aqui agora há pouco, não é coitado do Alex, irmão, é pelo poder de Deus que está em mim. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, ele colocou em mim. Então eu posso expulsar as legiões de demônios, mas você pode também. Agora lembra, não é você, não é a sua força. Lá no Juízes, no capítulo 16, vamos lá rapidinho, Juízes 16, olha que coisa forte que está aqui. Eu queria dividir um pouquinho desse pão aqui com você. Algumas coisas que eu vou falar, já falei essa semana, quem já ouviu vai ouvir de novo e vai ser duplamente abençoado. E quem não ouviu vai pegar a revelação nova. Ó, Juízes 16. Lá no versículo 18, olha o que está escrito aqui. Ó. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subam dessa vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na mão. Então ela o fez dormir sobre os joelhos, chamou um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da cabeça e começou a afligi-lo. E retirou-se dele a sua força. Agora olha o que a Bíblia vai mostrar para nós. 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Ó, porque não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. O pessoal do mundo aí tem um ditado que eles inventaram, é até bonitinho o ditado. Eles dizem assim: nunca foi sorte, sempre foi Deus. O Sansão não sabia que Deus não estava mais com ele.
ele não acordou se sentindo fraco. Ele acordou se sentindo como ele se sentia toda manhã quando ele acordava. Quando a Dalila gritou, os filisteus vieram te pegar, Sansão. Ele levantou, irmão, e disse, eu vou arrebentar com todo mundo. Para ele sempre foi fácil. Só que aquela unção não estava mais com ele. E infelizmente o que aconteceu depois foi terrível, irmão. O capítulo 16, versículo 21 diz assim, então os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos, fizeram-lhe descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Botaram ele para fazer o serviço de um animal depois que arrancaram os olhos dele. Isso aqui, irmão, irmã, é para você entender que a força que nos leva a ter as grandes bênçãos é a força de Deus. O Sansão não se sentia fraco, mas ele estava fraco. Amém? Agora, infelizmente, minhas irmãs, meus irmãos, infelizmente, o Sansão não tinha aprendido a lição. Porque permitir que ele tivesse passado por aquilo, Deus já tinha permitido. Se você voltar comigo rapidinho, volta comigo no capítulo 15. Capítulo 15. Amém? Capítulo 15, versículo 10. Diz assim, ó. Isso aqui foi o que eu preguei na sexta-feira, vou dar rapidinho aqui para você. E disseram-lhe os homens de Judá, por que subiste a nós? E eles disseram, subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova na rocha de Etã e disseram a Sansão, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele lhes disse, assim como eles me fizeram, eu lhes fiz a eles. A história do Sansão, irmão, ela é uma história assim, sabe? O Sansão, ele fazia grandes obras, mas era quase como, vamos dizer assim, era quase como se fosse, vamos dizer assim, de maneira atrapalhada. Ele era rapaz moço ainda, e ele tinha a mania de ir lá passear no território dos filisteus. É igual aquele menino que cresceu na igreja e tem curiosidade com as coisas do mundo. Acha que lá no mundo tem alguma coisa que ele não sabe e lá não tem nada. Amém? Lá, a beleza que o mundo apresenta é verdadeira, mas é ilusão. Mas é o Sansão, irmão, iludido, um dia viu uma moça bonita, chegou para o pai e disse, pai, eu estou gostando de uma moça lá dos filisteus, quero casar com ela. O pai não gostou da ideia, mas não tinha jeito. Brigou com o pai, é ela que me agrada os olhos. O pai foi pedir a mão da moça em casamento. No dia que eles estavam indo, irmão, o Sansão foi atacado por um leão. Ele estava passando pelas vinhas em Tímna e um leão jovem veio ao encontro dele. Mas ele tinha tanto poder de Deus, tanta força de Deus. Você vai lá no capítulo 14, no versículo 6, a Bíblia diz assim, então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Irmão, se você pegar o homem mais forte desse mundo e você botar ele numa jaula com um leão, ele não dura um minuto. O leão pega ele, estraçalha ele como se fosse um pano velho, ele não tem a menor chance. No caso do Sansão foi diferente, irmão, não foi uma briga. O Sansão pegou o leão e a Bíblia diz que ele rasgou, ele fendeu, ele rasgou o leão como se fosse um cabrito e ele não tinha nada na mão. E ele chegou depois, a Bíblia vai falar, que nem para o pai nem a mãe dele deu a saber o que tinha feito. Ele não sofreu um arranhão, amém? Foi lá, conversou com a moça, agradou os olhos dele, proporam casamento. Passou uns dias depois, a Bíblia diz que ele estava voltando pelo mesmo caminho para ir, ele estava indo para casar, estava indo para tomar a moça. E aí, deu uma curiosidade nele. O que aconteceu com o leão que eu matei? Ele foi lá ver e tinha mel, tinha um enxame de abelhas e mel. Ele pegou, comeu o mel, levou para o pai e para a mãe. Amém? As pessoas comem do mel que você traz, não sabe os leões que você já matou, né, irmão? Tem coisa que é você e Deus lá na intimidade, mas tudo bem. Na festa de casamento, o Sansão fez uma brincadeira. Tinha 30 convidados ali, que eram dele, mas na verdade convidados da noiva. A noiva que chamou, eram filisteus, ninguém ali era amigo do Sansão. E o Sansão, ele fala assim, gente, eu vou fazer um enigma. Se vocês puderem me falar, isso eu vou falando, tá tudo no 14, eu vou falando, eles vão até colocando ali, ó, o pessoal ali eles me ajudam bem. E o Sansão fala, se vocês puderem me falar o significado do enigma, eu dou para cada um de vocês uma muda de roupa e um lençol.
senão é vocês que vão ter que me dar. E eles, manda aí, Sansão, o que é? E o Sansão lá no versículo 14, ele fala assim, do que come saiu comida, do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E não tinha como eles saberem, porque aquilo era coisa do Sansão com Deus, era a intimidade dele com Deus. Quando eles viram que não iam ter como adivinhar, e não queriam dar o combinado para o Sansão, eles foram e pressionaram a mulher do Sansão, e falaram, olha, se você não fizer ele contar para você contar para nós qual é esse enigma, a gente põe fogo em você e na tua casa. E aí eu falei para a igreja que essa moça cometeu um erro grave. Ela começou a chorar. Ela chegou para o Sansão e começou, ai, Sansão, você não me ama. Mas por que eu não te amo, minha filha? Você fez aí um enigma para os filhos do meu povo e você não me contou o significado. Ela começou a fazer aquela chantagem emocional. Amém? E eu falei para a igreja, ela não precisava ter feito. Crente, você não precisa chorar para ser abençoado. E por favor, se você está precisando chorar, chore. Porque a Bíblia fala que tem tempo de chorar. Eclesiastes 3 diz que tem tempo para chorar. Você está, pastor, eu estou amargurado, eu estou precisando botar para fora. Às vezes eu preciso também, irmão. Todo mundo precisa. Não tem quem não precise de vez em quando dobrar o joelho e chorar. Amém? Só que você tem que entender que chorar não vai resolver o problema. Chora. Mas não espere solução. Porque a solução não vem das lágrimas, a solução vem da fé. O nosso pastor Jaime canta, chorar não é? Qual que é a saída? Crer é a saída. A mulher do Sansão chorou. Ela não precisava ter chorado, sabe por quê? Porque ela era casada com um homem mais forte. Ao invés de chorar, ela tinha que ter falado a verdade. Meu marido, estou com um problema. O que foi? O que está acontecendo? Sabe esses homens aqui da festa? Eles não são amigos, não. Eles estão dizendo que vão me matar, vão matar meu pai, se você não contar. Irmão, fala para mim. Casada com quem ela era, alguém ia fazer alguma coisa com ela se o Sansão entrasse na história? Imagina o Sansão chegando para aqueles 30 e falando, quem foi que disse que vai matar minha esposa aqui? Não, tá bom. Quem conseguir botar uma mão em mim pode fazer o que quiser com ela e com a casa dela. Alguém ia conseguir, irmão? Com o perdão da expressão, lá no mundo a gente fala, não ia dar nem... Você já ouviu isso? Irmão, não ia dar nem pro cheiro. Eu vou mostrar para vocês o Sansão vencendo 1000 homens. Sabe o que é 1000 homens? É essa igreja aqui, meu irmão, lotada com cadeira branca aqui, meu irmão. Só que soldados, homens fortes. O Sansão arrebentou todo mundo. Imagina 30. O Sansão falava, gente, ó, eu vou botar até uma venda aqui para vocês terem um pouquinho mais de chance. Vou ficar e com uma mão amarrada nas costas. E os 30 não ia, coitado, não ia dar nada. Só que ao invés daquela mulher falar com o marido dela, que era o Todo-Poderoso, ela chorou. Irmão, você, eu, nós, igreja, nós somos a noiva do Todo-Poderoso. Eu não preciso chorar. O meu Senhor, se eu falar para Ele que o inimigo está querendo fazer alguma coisa, Ele tem todo o poder para me ajudar. Operando Deus. Alguém pode tocar em você se você estiver na mão de Deus, irmão? Mas às vezes você fica igual a mulher do Sansão, chorando. E ele caiu na chantagem emocional dela e falou, tá bom, eu matei um leão, achei mel, beleza. No último dia da festa, quando o Sansão está pensando que ele ia ganhar o presente, os convidados falam, olha, Sansão, o que é mais forte que o leão? O que é mais doce que o mel? Deram a resposta. Sansão ficou bravo e disse assim, vocês só conseguiram porque vocês lavraram com a minha novilha. Ele estava bravo, chamou a mulher dele até de cabrita ali na hora, não sei o que e tal. E aí, meu irmão, é o que eu falei para você. De um jeito meio atrapalhado, Sansão começa a fazer a justiça lá. Ele vai, ele desce até Asquelon, que era uma cidade dos filisteus, mata 30 homens, ele já começa a fazer as matanças dele nos inimigos de Deus. Toma 30 vestes e dá. Só que ele fica nervosinho e vai embora, larga a mulher dele. E os filisteus não era povo crente, irmão. Eles não eram igual a gente que respeita, que tem paciência. O pai da moça viu Sansão indo embora bravo, sabe o que ele fez? Pegou e deu ela para outro homem. Passam uns dias, acaba a raiva do Sansão. Passou. Aí ele lembrou da mulher, ficou com saudade e disse, eu vou lá ver minha mulher.
Levou até um presente bom para ela, irmão, um cabrito. Eu estava falando para os irmãos, dia 28 agora, é meu aniversário de casamento. Eu acho que um cabrito é um bom presente, você não acha? Imagina eu chegando em casa, meu amor, há 15 anos que você me aguenta. Você me deu 3 filhos lindos, olha, eu trouxe um cabrito para você. Quem acha que ela vai gostar, levanta a mão. Ninguém, né, irmão? Você, irmão, não deu um cabrito para tua esposa. Aqui em São José não funciona cabrito. Bom, mas ele foi, irmão, com o cabrito e o pai parou na frente e falou assim, não, você não vai entrar na casa, no quarto dela não. Mas por quê? Minha mulher não é mais sua, eu dei para outro. Como assim você deu minha... Eu achei que você ia embora, que você não ia voltar mais. Mas faz o seguinte, fica com a mais nova. Olha a bagunça que eram os filisteus. O povo do mundo, irmão, é uma bagunça e tem crente querendo se meter com essas coisas, irmão. Querendo entrar nos costumes deles. O Sansão, meu irmão, como castigo, ele pegou algumas raposas. Olha o Sansão, o que ele fez? Ele pegou umas tochas, colocou na cauda delas, botou fogo e soltou, meu irmão, as raposas no meio das colheitas dos filisteus. Incendiou a colheita dos filisteus. Tadinha da raposa, irmão, ficou com dó da raposa. Mas os filisteus ficaram com raiva, irmão. Olha para o pastor. Perderam as colheitas deles. Se reuniram. Quem foi o criminoso que fez isso? E chegaram no Sansão. Foi ele. Ah, é? Lembra a moça que tinha casado com Sansão? Botaram fogo na casa com ela dentro. Mataram ela. Meu irmão, o Sansão ficou tomado de ódio. E era o jeito que ele funcionava. Era na base da raiva. Ele procurou os homens que fizeram aquilo e matou todos eles. A Bíblia diz que ele fez um estrago. Quebrou perna, quebrou braço. Era assim. Amém? Depois que ele terminou de fazer aquilo, aí a Bíblia diz que ele voltou para Israel e ficou numa caverna, lá na terra dos filisteus, numa gruta de Etã. Foi lá que ele ficou. Os filisteus, com ódio dele pelo que tinha acontecido, isso está no capítulo 15, eles já chegaram lá. Foram até o pessoal lá de Judá e falaram, olha, nós vamos atacar a cidade. Mas por quê? Porque vocês estão escondendo o nosso inimigo, Sansão. Não, a gente entrega ele para você. 3.000 homens de Judá desceram até a cova de Etã e estava lá, irmão, Sansão morando ali, dentro da caverna. E falaram, Sansão, por que você provocou os filisteus? E o Sansão diz, eu só fiz com eles o que eles fizeram comigo. Você vê como é que é, né, irmão? Um homem adulto, um homem forte, mas a cabeça meio infantil, meio inconsequente. E eles falaram, bom, Sansão, tem uma coisa. Eles querem nos atacar. Você não pode se entregar, se render? O Sansão, tá bom. Vocês não vão fazer nada comigo não, né? Vocês, não, nós vamos guardar você. Só deixa a gente te amarrar. E aí que vem a parte da história que eu gosto. Sansão, tá bom, pode me amarrar. Botaram uma corda nova nos braços do Sansão. Eu imagino a cena, falei na sexta-feira. Eles colocando as cordas nos braços, nas pernas. Talvez botaram até uma corda no pescoço do Sansão. E vieram puxando ele como um prisioneiro. Amém? Amém? E aí a Bíblia diz, irmão, que quando os filisteus viram o Sansão vindo amarrado, eles começaram a fazer festa. Capítulo 15, versículo 14. E vindo a ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Irmão, os filisteus estavam doidos de raiva do Sansão, querendo pegar ele. Quando viram ele amarrado, começaram a fazer festa, jubilar. Ah! O nosso inimigo está vindo ali amarrado. Olha para o irmão e fala assim, só tem um detalhe. Olha para o irmão e fala assim, só tem um problema. Fala para o irmão, fala. Fala para ele, irmão, fala aí de novo. Olha para mim, irmão. Ninguém consegue amarrar quem tem o Espírito Santo. Quem amarra somos nós, irmão. Você que amarra o demônio, diga a glória a Deus. Ah, pastor, mas eu sou crente, eu estou todo amarrado. Tenho uma má notícia para você, irmão. Está faltando azeite aí, está faltando poder. Os filisteus estavam fazendo festa, mas quando a festa do Espírito começa, a festa do diabo acaba. Irmão, o Sansão só deixou chegar perto deles. Foi o próprio povo dele que entregou ele. Eu imagino que chegou uma hora que algum filisteu deve ter pegado na corda e começado a puxar. Sansão deve ter olhado para trás, vendo os homens indo embora, os homens de Judá. Amém? Esperou a hora de ficar sozinho, só ele e os filisteus. Eram 1.000 homens.
Mas coitado, eles não tinham a menor chance. Versículo de número 14, diz assim: porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Irmão, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. O poder que está sobre nós. Era o poder que vinha sobre o Sansão. Diga a glória a Deus. Ah, meu irmão, isso aqui é demais. E as cordas que ele tinha no braço se tornaram como fios de linho que estão queimados. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Irmão, imagina o brilho dos filisteus acabando. Veio Sansão todo amarrado, amém? Quando chegou na hora certa, ele olhou para trás. Agora tá só a gente, né? Tá bom. Irmão, quando aqueles homens viram as cordas arrebentando, eu imagino, sabe? Olha para o irmão e faz assim. Agora faz assim. Amém, irmão? Imagina a cena, irmão. O Sansão batendo nas cordas assim. Amém? Se tinha alguma no pescoço, ele tirando, jogando para longe. Aí a Bíblia diz que ele deu uma olhada, irmão, e ele achou uma queixada de jumento. Um jumento tinha morrido por ali, sobrou só o esqueleto e tinha só aqui a parte da queixada. Ele catou. Eu imagino, irmão, ele pegando. Vai servir. Olha para o irmão e fala: ai, meu Deus. Olha para o irmão e faz assim, ó. Irmão, o Sansão entrou no meio daqueles homens como se fosse um trator, pessoal. Ele derrubou 1000 homens com uma queixada de jumento. Pastor, que força é essa? O que tinha nessa queixada de jumento? Era o mesmo poder que está sobre você. O poder do Espírito de Deus, irmão, veio sobre ele. Irmão, quando você está cheio do Espírito Santo, aquilo que você tem na mão, que ninguém dá valor, é a queixada de jumento. Ninguém, irmão, quem é que daria bola para aquilo? Mas o Sansão olhou para aquilo ali e viu uma arma. Vocês que estão aqui, irmão, vocês têm armas em casa, só não sabem. Você olha para aquele filho seu e você fala: aquilo ali, pastor, nunca vai ser nada na vida, aquilo ali é uma arma. Se você colocar Deus na vida dele, irmão, aquilo ali vai crescer para te dar orgulho, para te dar gosto. Eu estava falando com um rapaz esses dias, foi essa semana agora. Ele estava falando assim: mas rapaz, você teve 3 filhos? Eu falei: 3. Ele falou: mas você é doido? Eu falei: não. Às vezes o filho que você acha que não vai dar nada é aquele que vai fazer você ficar rico. Amém? Quantas vezes eu já não ouvi história assim, irmão? O filho que a mãe tentou tirar foi o filho que cresceu e prosperou e deu casa para ela, tudo. Amém? É uma arma que está ali, você só não sabe. Você, meu irmão, tem capacidade para fazer coisas que você não imagina. O seu trabalho que você despreza, que os outros não dão nada, é só colocar Deus na história. Com aquela queixada de jumento, o Sansão derrotou os 1000 homens. Foi lindo. Versículo de número 15. Achou uma queixada fresca de jumento, estendeu a mão, tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Nunca alguém teve um feito desse. 1 homem contra 1000 e ele venceu. Pastor, que bonito, mas a parte mais linda é agora. Versículo 16. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento, feria 1000 homens. Quando ele parou, irmão, eu não sei se alguém correu. Talvez tivessem mais de 1000. 1000 foram os que ele venceu. Talvez alguém lá teve juízo e falou: vamos correr enquanto dá. E correu, não sei. Mas quando ele parou e ele olhou para trás, ele disse: 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento eu feri 1000 homens. Eu estava falando para os irmãos sexta-feira, assim somos nós. Quando a gente para e a gente começa a olhar para trás não é ficar olhando para os erros do passado, não. É olhar para tudo que Deus já fez na nossa vida. A gente vê os montões. Irmão, quando eu olho para trás, eu vejo montões e montões de bênçãos. Glória a Deus por isso. Pensa numa pessoa abençoada, sou eu, irmão. Quando eu olho para trás, irmão, quanta coisa linda eu vejo que Deus fez na minha vida. Quem é igual eu aqui? Quando você olha para trás, quem tem muita bênção para contar? Quem tem um montão de bênção aqui? Eu falei, irmão, tem gente que nem era para estar vivo. Você esteve lá no vale da sombra da morte, Deus foi lá e tirou você de lá. Olha como Deus foi fiel com você, diga amém.
Irmão, eu olho para trás, eu vejo montões de demônios que eu já expulsei, pessoal. Montões de pessoas que eu orei foram curadas. Montão de gente que eu batizei. As igrejas que eu passei, como aquele povo foi abençoado. Ontem era quase meia-noite, um amigo meu estava ligou para mim, um pastor, ele mandou uma mensagem: pastor, posso? O senhor está podendo falar? Eu estava aqui no escritório lendo a Bíblia e falei: posso? Aí ele fez uma chamada de vídeo, eu falei: essa hora? Quase meia-noite ele ligando para mim, eu falei: deixa eu atender. Às vezes ele está precisando de alguma coisa. Ele estava com uns amigos lá de uma cidade que eu fui pastor. Ele falou assim: pastor, está todo mundo aqui falando que a melhor época da igreja foi quando o senhor passou aqui. Eu falei: glória a Deus. O que eu quero que você entenda? Eu olho para trás e eu vejo tudo que Deus já fez. Você ainda vai ter muita bênção para contar. Olhar para a sua vida e ver os montões de vitórias, diga amém. E aí, pessoal? O que aconteceu? Parou? Não. Versículo de número 18. E como tivesse grande sede, queria muito chegar aqui, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste essa grande salvação. Morrerei eu agora, de sede, e cairei na mão dos incircuncisos? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu olho para trás e eu vejo montões e montões de bênçãos, amém, irmão? Mas de vez em quando eu tenho sede. Eu ainda tenho sede de justiça. Tem hora que eu olho coisas na minha vida que eu falo: Deus, isso aqui está fora do lugar, não pode ser assim. Eu tenho sede. E eu sei que tem um monte de gente aqui que tem um montão de bênção para contar, mas que veio hoje para a igreja morrendo de sede, com sede de justiça. O diabo está falando que você vai parar agora. Irmão, você não veio até aqui para morrer agora. Você não chegou até aqui para parar desse jeito, não. Você não vai parar. O Sansão, depois de tudo aquilo, irmão, para e pensa. Depois de ter queimado as colheitas lá dos filisteus, quanto demônio que você já não queimou? Depois de ter vencido tudo aquilo, irmão, ele parou e falou: Deus, eu vim até aqui para morrer agora de sede. Não, não vou morrer. Você não vai morrer agora de sede. Sabe por quê? Há uma fonte para saciar a sua sede. O versículo de número 19 diz: então o Senhor fendeu a caverna que está em Leí. Gente, que coisa linda. Deus feriu a rocha, Deus feriu a caverna e começou a sair água. Para que eu e você não morrêssemos, o próprio Filho de Deus foi ferido. Amém? E dela saiu água e bebeu. O seu espírito tornou e reviveu. Pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama. Sansão deu para aquela fonte. Essa aqui é a fonte do que clama. Por quê? Porque Deus feriu a rocha para que saísse água quando eu clamei. Irmão, Jesus é a fonte do que clama. Não morre de sede, não. Clama a Deus hoje. Clame a Deus: Senhor, eu estou morrendo. Depois de tudo que já aconteceu, eu estou sentindo que eu não aguento mais, que eu vou parar. Você não vai parar. Olha para o irmão e fala: você não vai parar. Fala para o irmão do lado, fala: você não vai parar. Diga para ele: você não veio até aqui para perder agora para o diabo. Você que está em casa assistindo esse culto, você não chegou até aqui para parar agora. Jesus é a fonte do que clama. Se você clamar a Deus hoje, você vai receber a vida, a força que você precisa. Lembra, a força vem de Deus. Pena que o Sansão não aprendeu a história. Lembra que eu falei que a mulher chorou até que ele contou o enigma? Depois aconteceu de novo. Aí ele conheceu a Dalila. E a Dalila parecia diferente, mas era a mesma coisa. Ai, Sansão, você não me ama. Mas por que eu não te amo? Porque você não me conta porque você é forte assim. Irmão, não brinca com o diabo de novo, não. Se você caiu, se arrependa, não volta para o mesmo erro. Fica firme. Mas a palavra que eu queria te dar é essa. Jesus é a fonte para você. Vamos clamar a Ele agora? Se levanta em nome de Jesus. Você vai receber o poder do Espírito Santo agora. Todos que estão aqui vão receber em nome de Jesus. Ele é a minha fonte. Ele é a sua fonte. Diga glória a Deus. Aleluias. Levantem as mãos. Existe um rio, Senhor, que vem de Ti, que flui do Teu grande amor. Glória a Deus. Feche os seus olhos, levante as mãos e comece a adorar a Deus agora. Oh, ribalababa, shuririri, canta labalaba.
Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar. Cante com fé, igreja. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar, neste lugar. Levantem as mãos. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, sacia minha sede. Lava o meu interior, lava o meu interior. Eu quero fluir. Águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva, fonte de águas vivas. Mais uma vez, igreja, levante as mãos e cante. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Irmão, comece a receber agora a força, o poder do Espírito Santo. Receba em nome de Jesus. Você não veio até aqui para parar agora. Você não vai parar. Ele é contigo. Receba agora o poder do Espírito de Deus. Debalaba chorabala clama naraba siribi canta laba. Shebalabalaba canta labalaba chorabalabalaba. Aleluia. Levante as mãos, levante a voz, diga glória a Deus. E agora, irmão, você que ainda não é batizado no Espírito Santo, receba, comece a receber o batismo do Espírito Santo agora. Há o poder de Deus descendo sobre a tua vida. Abra a boca. Você vai falar na língua dos anjos agora. Isso. Receba poder. Receba poder. Shebalaba clama naraba chora. Cai não, isso. É pra cima. Shebalabala canta laba shelabalaba. Shebalabala canta labalaba shebalaba. Vitorian que me clama nereba suribian. Shebalabalaba canta laba. Receba o Espírito Santo, o poder de Deus, o poder do alto. Vem sobre você, vem sobre a sua vida. Aleluia. Ribalabalabala canta labalaba shebalabala. Shebalabala canta labalaba shebalabalaba. Aleluia, aleluia, labalaba shuriririri canta labalaba. Aleluia. Vem Espírito de Deus. Oh, aleluia. Ribalabalaba. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Melebalaba shuririca.
Senhor, vem com o teu poder, vem com os dons do teu Espírito, a palavra da sabedoria, do conhecimento, o discernimento dos Espíritos, os dons de curar, a operação das maravilhas, o dom da fé, meu Deus, a profecia, a variedade de línguas, a interpretação das línguas. Dá-nos, ó Deus. Eu quero beber da tua fonte. Tu és a fonte, Senhor Jesus. Oh, tu és aquele que a minha alma esperou. Shuribalabalaba, canta labalaba. Nós te adoramos. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para nós. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Senhor. Levante as mãos, oh glória. Oh glória. Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Sacia minha sede. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte. Fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Diga obrigado, Senhor Jesus. Toda a igreja diga glória a Deus. Tu és a fonte, Senhor. Oh, meu Deus do céu, diga obrigado, Senhor. E vamos aplaudir a Jesus, irmãos. Diga glória a Deus. Mais forte, diga aleluia. Amém. 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 Diga glória a Deus. Irmão, saia daqui hoje cheio do poder de Deus, amém? Abençoado, diga graças a Deus. Senta rapidinho, obrigado. Pessoal de casa, vocês que estão assistindo, só lembrando que a Igreja da Graça aqui de São José dos Campos está na Praça Padre João 200, tá bom? Bem no centro da cidade, em frente à Rodoviária Velha. A nossa igreja abre todos os dias. As reuniões especiais que eu faço aqui sempre são na segunda, na quarta e na sexta-feira, às 8, ao meio-dia, às 3 e às 7h30. Domingo é o dia para os filhos de Deus, é o dia do Senhor. Domingo é 7, 10, 15 e 18 horas, tá bom? Um abraço, receba a bênção em nome de Jesus.